Créditos inúteis, créditos inúteis. Quantos tem a santa palavra? Ergam-no para que eu possa ver. Quantos tem a Bíblia Santa? Ótimo. Eu quero te encorajar a ter sempre a tua Bíblia. Pode ter dezenas de Bíblia em casa, mas a tua pessoal, que tu anotas, risca, rabisca. Uma Bíblia tua que vai, ao longo dos anos, vai começar a se parecer contigo. Eu tenho centenas de orações escritas na minha Bíblia, riscado. Meu Deus, me dá uma esposa, 2013, me dá uma esposa. O Senhor me deu uma esposa. Quando você vê aquilo, Senhor, faz tal coisa, aí você encontra anos mais tarde, o Senhor respondeu essa oração. Que encorajamento para o teu coração, quando você vê uma oração, um pedido, um anseio, alguma coisa que estava te agoniando. Senhor, toma conta dessa pessoa. Eu quero te encorajar a ter a tua Bíblia, entre outras muitas que tu consultas, mas carrega sempre a tua Bíblia, a espada do Senhor. Nós vamos considerar nesta manhã os versículos 4º, 5º e 6º do capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, abre a tua Bíblia comigo. Filipenses 3, 4 a 6. Vamos juntos, eu leio a partir da Ara, você lê na sua tradução. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: devido ao longo intervalo que tivemos entre a nossa última exposição, a 38ª, e a exposição de hoje, a 39ª, nos aproximamos de 40 exposições, pela graça de Deus, nesse livro. Devido ao longo interregno, se faz necessário uma recapitulação, uma breve recapitulação do contexto que acabamos de ler. Dos textos, dos versículos que nós lemos, necessitam de um contexto maior para haver um entendimento do que a gente vai fazer nesta manhã. O contexto geral que nós lemos começa um pouquinho em cima, você leu a partir do 4, começa no 3, 1 a 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então a quebra da sessão, ela começa aqui, quanto ao mais, irmãos. Ela começa neste momento e ela vai até 4:8, é uma longa sessão. Se tu bateres os olhos em 4:8, tu vai ver a palavra finalmente. Termina aí esta longa sessão que começa em 3:1. Na sessão anterior, que nós trabalhamos exaustivamente, a gente viu que Paulo apresentou 3 obreiros modelo. Vocês lembram? Trabalhamos muito aqui, ó. Ele mesmo se apresentou, 2:17 a 14, o apóstolo Paulo. Depois ele apresentou o pastor Timóteo, 2:19 a 24, e finalmente o desconhecido servo Epafrodito, 2:25 a 30. Quando ele terminou de fazer isso, ele diz: quanto ao mais, ele está mudando radicalmente de assunto. E quando ele muda radicalmente, a primeira coisa que ele diz é: quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. O ímpio não pode se alegrar no Senhor. O descrente se alegra apenas nas circunstâncias, porque ele ganhou um aumento, porque ele tem um bom casamento, porque ele tem um carro novo, porque ele tem uma casa, porque está tudo correndo bem. Ele se alegra somente nas circunstâncias da vida. O crente, por sua vez, recebe todas as circunstâncias com alegria, porque ele crê que tudo coopera para o bem dele.
Ele crê que tudo coopera para o bem dele. Se ele ganhou um aumento e não o outro, louvado seja Deus. Se o outro ganhou e ele não, louvado seja Deus. Deus tem os propósitos dele. Eu não entendo, mas eu glorifico o Senhor em tudo. Ele glorifica o Senhor em tudo, porque ele crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendi por que eu voltei com Covid depois de ter saído, não entendi, depois vai para a UTI, mas eu estava crendo que ia cooperar para o meu bem, nem que eu morresse. Eu fiquei preocupado com a minha esposa, o que vai acontecer com a minha? O Senhor tranquilizou quando disseram, olha, a gente vai, qual é o risco de entubamento? A enfermeira-chefa lá entrou com o médico, eu piorando, e eu tive esse pensamento, eu digo, puxa, e a Betina? Vou morrer, né? Porque muita gente morria entubada, mas um pensamento me veio, e a minha esposa precisa de mim, e o Espírito Santo diz, eu tomo conta da tua esposa, aleluia, eu tomo conta da tua esposa, glória a Deus, eu estou nas tuas mãos. O crente se alegra em todas as circunstâncias, o descrente não pode fazer isso, o ímpio não pode fazer isso, só o crente pode fazer isso. Ainda mais, o crente se alegra no Senhor, o que a gente está vendo aí no 3:1, ele se alegra porque não é idólatra. Não existe ateu no mundo, não existe, ateísmo é uma grande mentira. Todo mundo adora alguma coisa, adora dinheiro, adora alguma coisa, principalmente o ego. Muita gente adora o ego, adora a si mesmo. Não existe ateísmo. O crente se alegra pelo fato que ele não é idólatra, ele não adora a coisas, nem a si mesmo. Ele se alegra porque ele foi salvo do inferno pelo sangue de Cristo. Ele se alegra porque ele não é escravo do pecado. Somente o crente em Cristo Jesus tem esse tipo de alegria, ninguém mais. A parte B de bravo, do versículo 1, Paulo diz, acompanha comigo, não é problema para ele ser repetitivo, não é problema para ele ser repetitivo, não é isso que ele diz? Para mim não me desgosta, é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Aqui que diferença entre o apóstolo Paulo e muito pastor atual, que diferença? Os escritores da Bíblia não se importavam em pregar as mesmas mensagens várias vezes, já que a preocupação dos escritores, dos pregadores na Bíblia não era impressionar a audiência, essa não era a preocupação deles. Por sinal, existe um padrão bíblico de repetição, você sabia disso? Pedro se repete, 2 Pedro 1, 12 e 13, João se repete, 1 João 2, 21, Judas se repete, Judas 1, 5, e principalmente Jesus é muito repetitivo. Por exemplo, mesmas palavras, Marcos 8, 21, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33, eu já repeti inúmeros temas várias vezes aqui nessa igreja, e já preguei o mesmo sermão, as mesmas palavras aqui mesmo, nessa igreja, o mesmíssimo sermão. Um sermão não deve ser avaliado por ser novo ou velho, mas sim ele deve ser avaliado pelo ouvinte, se ele está colocando em prática aquilo que ele ouviu. Eu estou colocando em prática, eu já ouvi esse sermão, você está colocando ele em prática? O meu papel e o papel de todo pastor é ensinar a Bíblia e não impressionar a audiência com algo novo. A repetição é a tentativa de assegurar que as ovelhas aprenderão aquilo que é mais importante. É por isso que Paulo diz, abre aspas, é segurança para vocês. Paulo repetia ad nauseam, porque era segurança que aquelas coisas mais importantes seriam captadas. Nem tudo tem o mesmo grau de importância. Então Paulo, preocupado com isso, vai repetir, e o que ele vai repetir é fortíssimo. O que ele vai dizer aí no 2, bate os olhos comigo, cuidado com os cães. Não vai pensando em pet aqui, né? Não pensa em pet. No mundo antigo, cão não era pet. Cão andava em grupo, em matilha, rondando de um lado para o outro, comendo lixo e sendo chutado pelos outros. É essa a imagem que você tem que ter aqui quando você ouve Paulo dizer, cuidado com os cães. Quem eram os cães? Você talvez pergunte.
Os cães eram os pastores que ensinavam que Cristo sozinho não podia salvar o pecador. Esses eram os cães. Ou seja, eles diziam que as cerimônias do judaísmo, peregrinação a Jerusalém, leis dietéticas, circuncisão do prepúcio, tradições rabínicas, preceitos civis, guarda do sábado, eram meritórias, davam mérito, davam crédito, era isso que eles ensinavam. Paulo diz que gente que ensina isso é cão, é cachorro. Se fosse verdade o que eles ensinavam, a salvação não seria somente pela graça de Deus em Cristo, mas sim pela graça acrescida de obras meritórias. Paulo chama essas pessoas também de falsa circuncisão. Nós trabalhamos bastante aqui na igreja, um sermão inteiro sobre a questão da circuncisão. O que ela representa? Rapidamente, a circuncisão representa, é um símbolo memorial de que o homem, a mulher, o ser humano precisa de purificação interior. Todas as vezes que um bebezinho de 8 dias era circuncidado na carne do prepúcio, estava diante daqueles judeus, daqueles rabis que faziam isso, e de toda a população, havia necessidade de uma purificação interior. Por isso que as pessoas eram, havia razões higiênicas que são secundárias à questão religiosa. A falsa circuncisão separava o rito físico da necessidade de ter um coração puro. A circuncisão simbolizava que eu preciso ter o meu coração puro. É por isso que Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, gloriamos-nos em Cristo, e não confiamos em nós mesmos ou na carne. Esse versículo 3, é um excelente teste para alguém se avaliar se ele é de fato salvo. Existem alguns poucos versículos no Novo Testamento que você pode se submeter a uma autoanálise. Eu sou salvo? O verdadeiro cristão, 1, adora a Deus no interior. 2, se confia, se gloria somente em Cristo e não confia em nada externo, na carne. O verdadeiro crente tem a convicção de que sem Jesus ele está condenado ao inferno, e portanto não se gloria, não se gaba de crédito algum. Ele não se gloria em dízimo, em batismo, em posição eclesiástica, membresia na igreja, voluntariado no ECC, que ele é inteligente, a cor da pele, nome da família, conta bancária. Não se gloria na carne. Cabe a pergunta para nós hoje: você busca adorar, agradar a Deus no interior do coração? Não é se você consegue, muitas das vezes a gente não consegue, não é esse o ponto. Você deseja isso? Você sente esse desejo? Eu quero agradar o meu papai que me ama, o meu coração. Você sente esse desejo? Isso é uma marca irrefutável do crente. Eu vou repetir isso. Ele pode não conseguir muitas das vezes, mas ele deseja ardentemente agradar o Senhor. Você confia somente em Cristo e não confia em nenhum crédito pessoal? Está aí um check-up espiritual que nos ajuda a assegurar que somos verdadeiramente salvos, que temos vida eterna agora. Vida eterna não é no céu somente, vida eterna é agora. Quem é salvo foi salvo, está caminhando para o céu, mas a vida eterna começa agora. Pedro diz que nos foi dado um toque da natureza divina. Jesus chama de novo nascimento. Agora eu queria meter a lupa no texto que nós lemos. Eu queria meter o microscópio em cima do texto que nós lemos. Começa no versículo 4, acompanha comigo. Paulo lança um tremendo ataque, ousado ataque, a qualquer pessoa que pense que pode ter créditos pessoais para a salvação diante de Deus. O desafio que ele faz, ele apresenta 7 créditos pessoais que ele poderia lançar mão, mas ele os considera todos inúteis. Ele considera todos os créditos ao final inúteis. Acompanha comigo no 4.
bem que eu poderia confiar também na carne. Presta atenção agora, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Se existe uma pessoa neste mundo que poderia se valer de religiosidade, de justiça própria, de pedigree familiar, de ritos e cerimônias religiosas, de boa criação, de qualquer outro crédito, essa pessoa seria eu. Se alguém neste mundo poderia ser salvo por obras, está aqui. Se alguém se poderia gloriar-se em si mesmo, se alguém acha que tem méritos, ok, vamos lá então. Se é para disputar, então vamos disputar. Se alguém acha que é PhD em religião, então vamos lá então. Paulo às vezes diz isso, em Coríntios, por exemplo, ele diz, eu devo estar louco por estar me gabando dessa, ele diz isso. Mas se é o caso, tu tens o ensino fundamental, o ensino médio, terminaste, entraste, fizeste bacharel, fizeste mestrado, fizeste pós-graduação, fizeste doutorado, tu és PhD, pois então vamos lá, Paulo diz, então vamos lá, aguenta aí, olha o currículo desse mastodonte, a partir do 5, 1, circuncidado ao 8º dia, 2, sou da linhagem de Israel, 3, sou da tribo de Benjamim, 4, sou hebreu de hebreus, 5, quanto à lei eu era fariseu, 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, 7, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. É para disputar? Ele está dizendo, é isso que ele está dizendo. Eu imagino que ele deve estar dizendo também, eu devo estar maluco para dizer, para me gabar dessa maneira, mas eu não vejo outra alternativa diante dos cães. O jeito que tem é bater de frente. Eu quero meter então, outra vez, o microscópio de 1 por 1 desses créditos aí, vamos junto. 5A, circuncidado ao 8º dia, para aí, circuncidado ao 8º dia, o que ele está dizendo aqui? Ele passou pelo rito religioso de maneira rigorosa, ele não passou pelo rito como Ismael, por exemplo, que foi circuncidado aos 13 anos, ele foi circuncidado pelo livro, pelo rigor do livro, segundo Gênesis 17, 12, segundo Gênesis 21, 4, segundo Levíticos 12, 3. Paulo também não foi circuncidado como os pagãos que se convertiam ao judaísmo, eram circuncidados já adultos, como os prosélitos. Embora a circuncisão fosse um preceito legal, o rito por si só não podia salvar. É por isso que Jeremias diz, em Jeremias 4:4, purificai-vos ao Senhor, circuncidai o vosso coração, circuncidai o coração também, não apenas o pênis. Rituais não salvam ninguém, nem no judaísmo, nem no cristianismo. Os ritos que a gente faz devem corresponder a um coração puro. Por exemplo, o ritual do batismo cristão deve corresponder a um coração que foi lavado. Da mesma maneira como o corpo é lavado na água, por assim dizer, o coração deve ser lavado também. Ninguém deve se valer do ritual de batismo como crédito, como segurança para a sua salvação. De igual modo, o rito da ceia do Senhor não é um memorial para te manter salvo. Participar da ceia do Senhor indica que você está em comunhão com Deus, que o teu coração está correto diante do Senhor. Tanto o batismo como a ceia foram ordenados, e são bons, são maravilhosos, mas eles não têm crédito nenhum para a tua salvação. Os ritos foram ordenados para indicar um coração batizado e um corpo crucificado. Quando a gente coloca aqui a mesa que está o sangue e o corpo de Cristo, está simbolizando que Cristo morreu por nós, e nós temos que morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos planos. É isso que simboliza. Se eu tomo a ceia e não estou nem, estou em pecado, tu tá comendo e bebendo para a tua condenação. A tua condenação no inferno vai ser maior. Então, circuncidado ao 8º dia, ele descobriu que não tinha valor algum para a sua salvação. 2, olha comigo o segundo crédito, parte B, B de bravo. Não está aí
eu estou incluindo, eu sou da linhagem de Israel. Ele está dizendo, Paulo está dizendo aí que seus ancestrais eram descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Gênesis 32, 28. Abraão, o avô de Israel, teve outros filhos, além de Isaque. Os árabes são filhos de Abraão, mas não são filhos de Israel, pois eles vêm da linhagem de Ismael. Como nós acabamos de ver, Ismael era filho da escrava Agar, mas Isaque era o filho da livre Sara, sobre quem estavam as promessas que Deus havia dado a Abraão. Por sua vez, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Israel. O primogênito, Esaú, é o pai dos edomitas, que são descendentes de Abraão, mas não são descendentes de Israel. Os edomitas são árabes, tal qual os descendentes de Ismael. No decorrer do tempo, os diversos povos árabes se tornaram terríveis inimigos dos israelitas. Ainda posteriormente, ao longo dos séculos, eles se tornaram muçulmanos ou islâmicos, mortais inimigos dos judeus até hoje. Paulo afirma que ele vem da linhagem correta, da genealogia de Israel, pois seus ancestrais foram Abraão, Isaque e Israel. Porém, apesar dessa linhagem correta, ele afirma que esse crédito é inútil para a salvação. O correspondente cristão é dizer: eu venho de um lar cristão, meus pais eram crentes, logo eu sou salvo. Isso é o correspondente, isso aqui é a mesma coisa. O fato de eu ser filho, neto e bisneto de batistas ou de crentes, não vale como crédito algum para a minha salvação. Linhagem correta não ajuda em nada na salvação, amém, meus irmãos? O terceiro crédito está na parte C de Charlie, do 5. Eu sou da tribo de Benjamim. As 2 tribos de maior prestígio entre o povo de Deus eram as tribos de Judá e de Benjamim. Estas eram as 2 tribos elite das 12 tribos de Israel. Lembrem-se que Benjamim era o caçulinha dos 2 únicos filhos da esposa preferida de Israel, Raquel. Dos 12 filhos de Jacó, Benjamim foi o único que nasceu na terra prometida. Ademais, quando o povo desejou um rei, o primeiro rei de Israel foi justamente um benjamita, Saul. Além disso, a mais importante cidade do país, a Brasília, ou Washington deles, era Jerusalém, que estava no território de Benjamim. Então, grande prestígio, grande destaque. Paulo era justamente da tribo de Benjamim. Porém, ele diz que isso é um crédito inútil. Isso não vale nada para a salvação. O equivalente é dizer, por exemplo, que pertencer a determinada família tem valor salvífico. O fato de você ser Leitão, Almeida, Fará, Brazão, Raiker, Pimentel, Queiroz, Andrade, Silva, ou o que quer que seja, a sua linhagem, a sua tribo não tem valor salvífico nenhum, é um crédito inútil. Quarto, parte D de dado. Eu sou hebreu de hebreus. O contraponto aqui que ele está fazendo, e é bem curioso isso, o contraponto aqui que ele está fazendo é entre os judeus que não se mantiveram fiéis às tradições e costumes judaicos, versus os judeus que se mantiveram fiéis às tradições e costumes judaicos, principalmente pela manutenção da língua. A língua é importantíssima em uma cultura. É através da língua que você aprende muita coisa sobre a cultura, além de se comunicar nesta língua materna, nesta língua tão preciosa para ele, que era a língua hebraica. Muitos judeus na época de Paulo não falavam mais o hebraico. Vocês lembram do episódio da disputa entre as viúvas hebreias e as viúvas helenistas, em Atos 6:1? Os helenistas, os judeus helenistas,
eram pessoas que haviam assimilado muito da cultura grega, principalmente a língua grega, que era a língua franca da época. É muito provável que os cães eram judeus helenistas, talvez até mesmo, quem sabe, prosélitos do judaísmo, incapazes de falar o hebraico, muito provável. A família de Paulo era de Tarso, mas manteve rigorosamente as tradições, costumes, modo de vida dos judeus. Paulo, inclusive, foi estudar na universidade em Jerusalém, debaixo do maior doutor da época, Gamaliel. Então, Paulo tinha um profundo conhecimento hebraico, de todas, tanto é que ele diz ser fluente na língua, Atos 21, 40. Ele era um hebreu de hebreus, ele era fina flor, que tu possa se imaginar em termos de status. Ele se orgulhava e amava até a morte a tradição hebraica, onde ele havia sido criado e educado. Mas ele concluiu que este crédito era inútil para a salvação. Ele concluiu que esse crédito não tinha valor algum. O equivalente disso no cristianismo é alegar que a tua tradição tem algum valor salvífico. Seja você católico, adventista, presbiteriano, assembleiano e mais próximo, batista, ou qualquer que seja a tua tradição, isso não importa para a tua salvação. Não. A tradição onde você foi criado não tem valor salvífico, não te salva. Isso aqui é muito importante, porque muita gente confunde denominação com salvação. Eu não estou querendo dizer que você deve pertencer a uma má denominação, não é esse o meu ponto. O meu ponto, você deve buscar a melhor denominação possível, mas você não pode confiar que você pertence a uma determinada denominação e, portanto, você está salvo. Este é um crédito inútil, diz Paulo. Quinto, parte final do versículo 5, 5e. Quanto à lei, sou fariseu. O que significa isso? A melhor resposta para essa pergunta está em Atos 26, 5b. Deixa um dedo aí em Filipenses e olha a resposta para essa pergunta. A gente pode falar muito nela, mas talvez a maneira mais compacta de responder isso aí está em Atos 26, 5, parte B, B de bravo. Porque eu vivi fariseu agora, conforme a seita mais severa da nossa religião. Conforme mais severo, mais rígido da nossa religião. O judaísmo tinha várias denominações, tinha várias subseções, essênios, saduceus, zelotes, samaritanos, etc. Essas subdivisões frequentemente estavam em guerra uma com a outra. Os saduceus, por exemplo, eram liberais com relação à interpretação bíblica, aceitando apenas a Torá como autoridade normativa e, consequentemente, rejeitando todo o resto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. Os saduceus dominavam o comércio do templo e assim eram geralmente muito endinheirados. Outro exemplo de seita eram os zelotes, que constituíam muito mais um partido político do que um partido religioso. Por sinal, Jesus tinha um zelote entre os seus discípulos, Simão, Lucas 6,14. Este partido ultranacionalista acreditava que Israel não deveria pagar tributo a Roma, e para tanto eles promoviam insurreições e guerrilhas de resistência contra os romanos. Outro exemplo de seita seriam os essênios. Esse subgrupo praticava um tipo de monasticismo isolacionista por crer que todo o sistema de adoração em Jerusalém estava corrompido, embora eles crescem na vida eterna e rejeitavam a ressurreição do corpo. Segundo o historiador Flávio Joséfos, havia cerca de 4.000 essênios no primeiro século da era cristã. É muitíssimo provável que João Batista conhecesse os essênios, porque ele ministrava no deserto da Judeia, no mesmo local que os essênios habitavam. Um outro subgrupo da religião judaica eram os samaritanos.
Eles eram descendentes das tribos de Efraim e Manassés, um tanto miscigenados por casamentos com outros povos. Os samaritanos não adoravam em Jerusalém, adoravam em Gerizim, fato que os colocava em profundo antagonismo com a maioria do ortodoxismo judaico. A única seita que Jesus recomendou doutrinariamente foi a dos fariseus. Como assim, pastor? Sim. Você sabia disso? Você que é leitor antigo da Bíblia, você sabia que Jesus recomendou doutrinariamente os fariseus? Onde é que está isso, pastor Raik? Mateus 23, 2 e 3. Os mestres da lei, disse Jesus, e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Doutrinariamente são bons, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Note bem, a doutrina estava correta. Jesus jamais recomendaria doutrinariamente os zelotes, os saduceus, os essênios, os samaritanos ou qualquer outra seita como correto ensino, mas ele recomendou somente o ensino da seita farisaica, embora os tenha atacado duramente por não colocarem o ensino em prática. Segundo Joséfos, havia cerca de 6.000 fariseus em Israel na época de Jesus. Entre eles, alguns poucos que tentavam colocar em prática o ensino, como Paulo, Gamaliel, Nicodemos e outros. Eles eram religiosos ao extremo, cumprindo todos os requerimentos legais exigidos por todo o corpo do Antigo Testamento. Ao praticar essa religiosidade, eles pensavam adquirir crédito para a salvação. E aqui está o erro. O erro não seria necessariamente tentar seguir a doutrina correta. O erro era pensar que segui-la era um crédito, era meritório. Como que eu aplico isso para mim e para você? Você conhece gente assim? Você conhece gente que vai à missa todos os dias? Ou vem para essa igreja, dá dízimo, é voluntário, e acha que isso é meritório? Pensa que fazer essas práticas torna as práticas meritórias? Lê do engano. Qualquer religioso, budista, islâmico, católico, batista, assembleano, o que quer que seja, que imagina que tem créditos por ser religioso, está redondamente enganado. Sexto crédito, em parte A do versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Os cães estavam apenas tentando doutrinar. Paulo disse: eu matava com zelo. O que é zelo, você pergunta? Eu achei a definição do John MacArthur excelente. Zelo é uma moeda de duas faces. De um lado amor, de outro lado ódio. Amor por tudo que agrada a Deus e ódio por tudo que ofende a Deus. Todo cristão verdadeiro deveria ser zeloso. Você sabia que Jesus era zeloso? Você sabia que Jesus era extremamente zeloso? Você sabia que Jesus tinha muito ódio no coração? Talvez eu esteja te chocando agora. Você sabia que Jesus tinha ódio no coração? Provavelmente você nunca ouviu essa. Hebreus 1, 9a. Jesus amava a justiça, a santidade e odiava o pecado. Jesus tinha profundo ódio pelo pecado. Você não é suficiente você amar a Deus, você tem que detestar o que Deus detesta. Você tem que detestar tudo que Deus odeia. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes cristãos que defendem pautas que são detestáveis a Deus. Como? Como isso ofende? Isso ofende ao Senhor? Como? Não é possível, é incompatível, não tem zelo nenhum. Nós devemos ser zelosos, amar a Deus, sim, devemos, é um comando, amar a Deus e detestar, odiar o que Deus odeia. Nenhum outro desejo, nenhuma outra agenda, nenhuma outra ideologia pode nos dominar.
problema de Paulo era que o zelo que ele tinha estava em crenças e valores errados. Ele era profundamente sincero naquilo que ele acreditava, mas sinceridade não salva ninguém. Esse é um outro princípio muito importante. Sinceridade de coração não salva ninguém. Existe muita gente que está sinceramente indo para o inferno porque está no erro. Teu zelo, teu amor devem estar colocados no lugar certo. Paulo perseguiu e até matou cristãos pensando estar sinceramente agradando a Deus. Por que Paulo fez isso? Você pergunta. Paulo via o cristianismo como uma seríssima ameaça ao judaísmo, pois ambos aparentemente estavam em conflito. Na cabeça de Paulo, o cristianismo estava em aberto conflito, era antagônico ao judaísmo. Isso é uma maneira errada de entender o cristianismo. O cristianismo é o correto desembocar do judaísmo, é o correto desenrolar do verdadeiro judaísmo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação é igual. No Antigo Testamento, o sacrifício de boi, de carneiro, de ovelha não salvava ninguém. O que salvava era a graça. Como é que eu posso ousar afirmar isso aí? Vocês lembram de que maneira o publicano foi justificado? Vocês lembram que estava o fariseu e o publicano? Jesus disse que o publicano, não o fariseu, desceu para casa justificado. O que o fariseu fez? Tem pena de mim, tem misericórdia de mim, sou um pecador miserável, está salvo. No judaísmo e no cristianismo a salvação é igual. No cristianismo nós olhamos para um Cristo, para um Messias que já veio. No judaísmo eles olhavam para um Messias que viria. Igual. A fé é a mesma no Messias que viria, não em práticas religiosas que deveriam de alguma maneira espelhar uma pureza interior, beleza, senão não é crédito salvífico algum. Você conhece pessoas que podem sinceramente estar caminhando para o inferno por ter seu zelo em local errado? Quem nunca viu um católico zeloso que vai à missa todo dia, faz peregrinações a Fátima, reza terço, puxa corda, faz promessa a santo, etc. ad eterno? É fácil jogar pedra nos outros em mim. Será que não há batistas igualmente enganados? É muito fácil criticar os outros, né? Que tal eu? A mim? É nós? Será que não há batistas igualmente enganados? Você perguntaria. Há batistas que têm enorme zelo pela tradição batista, que vai fielmente às convenções da denominação, defende com unhas e dentes preceitos, práticas e princípios, que sejam elas bíblicas ou não. Eu já ouvi pastor batista dizer para mim, de cara, isso não é uma prática batista, mas a Bíblia está ensinando. Não, mas isso não é uma prática batista. Cuidado, meu irmão. Cuidado com um zelo no local errado. O nosso guia é a palavra de Deus. Ela que nos convence e ela que nós devemos seguir. Leve-nos onde ela nos levar. Sétimo e último crédito, 6b, B de bravo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo que ele não era apenas sincero internamente, mas ele era perfeito externamente, no cumprimento da lei de Moisés. Preste bem atenção, quando Paulo diz que ele é irrepreensível, ele não está dizendo que ele não tinha pecados, não é isso. Paulo admite que ele era um pecador em Romanos 7,7, que ele não conseguia cumprir o 10º mandamento, ele admite isso. Não é neste sentido que é irrepreensível em cumprir as cerimônias, os atos, os comandos da lei de Moisés. Ninguém podia olhar para ele e dizer, você não dá os 7 passos só no sábado, você não mantém as fringes, você não mantém os filactérios, tudo está mantido corretamente pelo livro, tudo está correto na minha vida, externamente, é o que ele está querendo dizer aqui. Quanto aos comandos externos da lei, eu era perfeito, exato, irrepreensível. Todavia, ao aceitar a graça de Deus em Cristo, ele reconheceu que tal irrepreensibilidade era inútil.
aplicando este princípio para mim e para você. A vida externa, o nosso testemunho, não vale nada se não parte de um interior que é puro, que é santo. É só assim que o nosso testemunho tem valor. Isso é uma oração que eu faço muito. Senhor, que a minha vida interior reflita aquilo que eu prego, se não sou hipócrita. Se a minha vida interior, se meu coração não estiver alinhado com aquilo que eu digo, a minha condenação no inferno vai ser pior do que a maioria de vocês, porque Tiago diz que aquele que ensina tem maior juízo, e esse deve ser o seu desejo também. Irrepreensibilidade externa não tem valor. Concluindo onde começamos, no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Que versículo extraordinário, para eu e você nos testarmos, se nós somos de fato crentes em Cristo Jesus, se nós somos salvos. Você adora Deus no coração, não é que você consegue, mas você deseja isso, você aspira por fazer isso, ou você é indiferente? Você se gloria somente em Cristo. Quando eu chegar na porta do céu, e o Senhor disser para mim, por que eu devo te deixar entrar aqui? Eu digo, porque Cristo me salvou. Não porque eu sou pastor, porque eu sou filho de diácono, porque eu preguei o evangelho, porque eu me esforcei. Não nos gloriamos na carne, aleluia. Não colocamos a nossa esperança na carne, somente em Cristo Jesus, o Senhor. Eu espero que esta seja a realidade sua também, em nome de Jesus, amém.